Oi, gente. Vem, Pico. Eu tava tirando foto com o Pisco pra botar de capa na live. Né, Pisco? Pisco. Cadê Pisco? Pisco. Vem aqui, Pisco. Venha. E aí, gente? Anotei nessas perguntas, temos perguntas pra caramba, mas não vou fazer uma live grande porque quero testar o recurso de gravar a live, que ultimamente não tem aparecido isso pra mim, e aí eu me estrepei nas duas últimas. Então vamos lá. Botei dúvidas variadas, certo, Picos? Sim, mamãe. Ah, mamãe, ele fugiu. Fugiu, chato. Ih, tô vendo que o Rodrigo não jogou as garrafas. Então vamos lá. São dúvidas variadas, tá, gente? Que eu peguei da caixinha que eu coloquei hoje. Bom isso, né? Aí assim, tem umas dúvidas nada a ver, mas eu não botei aqui não, tá? Você que fez uma dúvida nada a ver, se a sua dúvida não está aqui, é porque a sua dúvida é nada a ver. Vamos lá. Pode furar as bolhas visíveis durante a fermentação? Eu gostei dessa sua dúvida. Principalmente porque quando eu estou fazendo pão de forma e eu vejo que tem uma bolha na superfície e que vai estragar, vai ficar meio feio, eu dou um pique com a tesoura. Então, pra mim, não tem problema. Agora sim, também não vai virar o maluco da bolha, né? Tipo assim, não tem propósito isso, né? Toda bolha que você vê, você estoura. Principalmente porque é natural, né? Mas assim, se você olhar uma coisa anômala, eu furo, não tem problema nenhum com isso. Não é isso que vai estragar o pão, pelo contrário. Se você fizer um piquezinho discreto, a massa se rearruma, já percebeu? Só a gente mesmo que vê aonde que tá, mas tá tudo bem. Como substituir fermento biológico por levain? Então, amiguinhos, essa pergunta é uma pergunta clássica que não vai morrer nunca, né? Porque ou as pessoas são muito obcecadas por levain, ou as pessoas acham que fermento biológico é ruim, ou as pessoas caçam receitas na internet e atualmente as receitas mais caçadas são as com levain, e aí a pessoa, ou não, quer dizer, a maior parte são com receitas de biológico e a pessoa quer transformar tudo para levain. Tudo para levain na feijoada, levain no bolo, levain para passar na pele, levain para tudo, né? Praticamente um bombril, né? O sinônimo de bombril agora em 2020 é levain. Então, gente, vamos prestar atenção que assim, você pode aprender a trabalhar com fermento biológico, fazendo logo a fermentação sem ficar nessa neura do levain. Se você quer substituir, você vai lá e substitui, amigo. Tipo, eu não preciso te dizer como substituir. Você vai lá e substitui. Faça o seu teste. Ah, sua grossa. Não, estou falando a realidade. Existe uma infinidade de maneiras de você ter o seu fermento natural. Como que eu vou ser prepotente de dizer como que você vai substituir? Tipo, eu sei todas. Aí criei uma regra, porque eu fiz uma análise combinatória, cheguei numa fórmula mega Einstein do levain em relação ao fermento biológico. Jamais, gente. Quando eu vejo essas regrinhas sendo assim, cuspidas no mundo, eu falo, gente, o povo é muito burro de acreditar nisso, né? Pô, é só, vamos pensar. Tem levain firme, levain duro, levain intermediário, né? Então, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, é um monte de tipo de diluição. Vocês realmente ainda acreditam que existe uma regra para substituir? Não tem, né? Mas vocês querem se iludir. É isso. Não é nem fogo no parquinho hoje, não é givando levain, é dúvidas variadas, mas vale dizer que isso é uma dúvida eterna e isso na realidade é uma maneira de você ver o mundo. Posso colocar na sequência um pão após assar outro na panela? Já perguntaram para mim isso uma vez e não foi assim uma coisa inútil não. Pode parecer num primeiro momento que claro que pode. Depende muito da velocidade da pessoa. Às vezes a pessoa é aquela pessoa assim, que ela tira a panela no tempo dela, aí depois ela tira o pão, aí ela esquece a panela, aí ela pega o outro pão na geladeira, aí ela ainda tem medo na hora de... Gente, aí pronto, a panela já esfriou, babau. Então, olha só. E tem também aquelas pessoas super agitadas, né? Que já tira o pão, já tchá, em segundos. Então, eu acho que tudo vai da sua habilidade. E também do tipo de material para reter calor. Por quê? A panela de ferro, ela mantém por muito tempo o calor. A panela de pedra também. Então, é diferente de você pegar uma panela de ágata ou até mesmo uma assadeira de vidro.
que vai escapulir aquele calor, certo? Ele vai se perder rápido. Então, assim, posso colocar na sequência um pão após o outro? Depende do que você tem, da sua habilidade, se seu forno também é super eficiente e aquece logo. Mas assim, por que não? Você tirou um pão? Bota de novo lá a sua panelinha, esquenta, deixa o forno se arrumar e aí você assa. Não é 5 minutos que vai matar, gente. Ah, mas eu asso 17 pães no dia. Ah, meu filho, 17 pães na panela tá complicado. Tá na hora de você pensar em outro mecanismo, certo? Então, vamos lá. Preciso mesmo de 29 na criação do fermento? Minha cara. Olha só, se você está criando no meu método, sim, precisa. Por quê? Porque tem 1 zilhão de explicações para isso. Primeiro, porque a gente tem uma atividade ótima nessa temperatura. Segundo, porque você vai favorecer muita atividade de Saccharomyces, né, de leveduras. Terceiro, que a maioria das pessoas estão espalhadas pelo planeta. E por incrível que pareça, a gente tem mais dificuldade em aquecer do que em refrescar a temperatura, né, deixar mais amena. Então, é muito mais fácil você ver as pessoas com dificuldade de dar essa temperatura do que ter isso assim, tipo, eu moro num lugar de 49 graus e preciso diminuir, entende? Então, assim, dentro de um universo de faixa de temperatura que todo mundo vai ter resultado rápido, essa é a faixa. Mas se você não quiser fazer, não precisa. Só depois não vem choramingar aqui no meu canal, tá? Então, assim, é isso. Como precificar o levain? Gente, é verdade isso? Aí tem uma continuação. Calculo separado ou tudo junto? Olha só, deixa eu te contar. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar ensinando vocês a fazer conta por quanto vocês vão vender. Já fiz uma aula uma vez, porque vocês pediram muito. Eu acho que existe muita coisa. Por exemplo, o preço do trabalho do Rodrigo é um. O meu preço de trabalho é outro. O preço do trabalho da Malu é outro. Vamos considerar que essas 3 pessoas fazem pão. Essas 3 pessoas podem fazer exatamente o mesmo pão e cobrar preços diferentes, certo? Porque elas são pessoas diferentes, o tempo delas vale diferente, a experiência delas e várias outras coisas. Vamos considerar que não somos da mesma família, somos Malu, Rodrigo e Fernanda, pessoas que moram uma em cada estado, por exemplo, né? Vamos dizer que a Malu mora em outro planeta. Então, olha só, e todo mundo está fazendo o mesmo pão. E tem o mesmo peso e usa os mesmos ingredientes, porém estamos em locais diferentes e temos realidades diferentes, né? A começar pela realidade, pode ser que a minha conta de luz impacte mais nesse pão, pode ser que o gás do outro, se o outro fizer em gás, né? Pode ser que pode ser que uma pessoa more numa geladeira e não precise usar uma fermentadora. Pode ser que a outra precise ter 1 milhão de geladeiras e isso gasta luz. Como é que eu vou falar que você vai precificar? Precificar é uma aula bem complexa, em termos de ser bem responsável, assim dizer. Por quê? Porque assim, você soma geralmente tudo que você tem de custo, joga o lucro que você quer ter, amigo. Isso aí é uma coisa básica. Então assim, isso não é uma pergunta sobre pão, correto? Então vamos pular. Sourdough é sempre direto da geladeira? Não. Você pode fazer em vários momentos. Você pode fazer tudo numa temperatura de 24 do lado de fora, sem usar geladeira. Você pode usar numa geladeira controlar que te dê 24. Olha que coisa. Porque, como eu acabei de dizer, existem lugares que são muito frios. Aí a pessoa bota numa geladeira chamada fermentadora ou estufa e pode muitas vezes selecionar um 24 graus. Por que não? Certo? Então, ele não é sempre direto da geladeira. Cuidado com a figura de geladeira. Geladeira é uma coisa que a gente usa quando a gente realmente quer frio, certo? Mas muitas vezes a gente tem uma fermentadora caseira. A gente compra uma geladeira, instala um termostato e manipula essa temperatura em temperaturas que normalmente a nossa geladeira não está, tá? Então precisa ter cuidado. Outra coisa é que eu posso tirar o pão da nossa geladeira de casa, pronto para assar sim. O que manda é o ponto da massa e não o estilo. Sourdough é massa azeda. Sour de azedo, dough de massa, entendeu? É isso. Então não se impressiona se alguém falar que é ou não é. A parada é mais simples do que possa imaginar. Ai, tirei um negócio aqui. Entenderam? O negócio é mais simples do que a gente possa imaginar. Uma massa azeda. Quem é?
que foi? Nada, eu vou fazer a capinha. Ai, achei que... faz com aquela foto do pisco que eu te mandei. Qual? Eu mandei agora lá. Mandei. Ele tá teimando, mandei. Qual a temperatura ideal para o levain? Temperatura que você conseguir fazer com sucesso na sua casa. Não é do levain quando está sendo criado, para guardar, né? Para guardar, você precisa entender o que você vai dar, como que você vai conseguir aquilo sem ficar maluco, né? Aqui em casa eu uso um pedaço da adega do Rodrigo. Muitas pessoas têm vinho, têm adega, olha que legal, pede para alugar um pedacinho lá, né, se for do seu marido. Diz que você paga com pão, né? Tem gente que pega e compra uma geladeira, um frigobar e começa a fermentar os pães lá, e nesse mesmo lugar a pessoa vai lá e coloca o fermento também. E a maioria da população coloca na geladeira, não tem problema nenhum. Então assim, para mim não tem temperatura ideal. Tem você dar uma coisa de forma constante, certo? Tô usando essa farinha aí, Nita. Já usei, é boa. Posso ter noção do tempo de fermentação com levain com base no tempo do pico após alimentar? Não. Meu sorriso é podre, né, gente? Pode dizer. Aquele sorriso assim perverso. Olha só. Se você for contar, se você quer fazer esse tipo de analogia, precisa pensar exatamente no que você escreveu. Como é que você vai se orientar a base do tempo no pico após alimentar? Esse tempo depende da temperatura. Além disso, depende muito da diluição do fermento também. Então, presta atenção. Não queira traçar um paralelo, porque além disso tudo, você tem uma infinidade de tipos de massa. Lembre-se que os ingredientes da massa podem variar e isso interfere na fermentação. Logo, como que você vai se orientar no tempo do pico? A massa do fermento não é igual à sua massa. No pote do fermento é um pote que está super populado. Tipo, toda aquela água e farinha está com população de micro-organismos. O seu pão não. Você pega um pouco daquele pote para fermentar aquela maçaroca do seu pão. Vocês compreendem? O pote tem uma potência, a massa de vocês tem outra. Então não pode comparar alho com cebola. Entendeu? Tudo vai virar um refogado, vai, mas não é igual, tá? Entende isso? Salsinha não é coentro, né? Boa essa, né? Quando alguém perguntar esses negócios assim, vocês botam salsinha não é coentro. É porque salsinha e coentro, para os leigos total da cozinha, eles têm muita dificuldade. Até quando vão comprar, principalmente os maridos. Eles vivem perguntando lá no Hortifruti. Eu vivo ajudando uma alma perdida. Não foi essa. É o que tá lá, que eu acabei de mandar na Carla. Tá. Nossa, o Rodrigo é lento, gente. Parece um levain. Rodrigo, vou te chamar de levain agora. Eu tô mais pra fermento biológico. Assim, aquela receita que botaram 3 sachês, assim, sabe? Sou eu. O Rodrigo é o levain. É o levain antigo que botaram numa massa muito grande. É o Rodrigo. Comecei com uma farinha e acabou. Posso usar outra agora? Pode. Você só precisa estar atento que o que vai acontecer? Você vai ter outro tipo de resposta. Essa é a pior hipótese. Não, tem uma hipótese pior. Ficar uma droga. Mas vamos combinar que essa hipótese não vai acontecer, né? Vamos pensar positivo. Pensa que vai ter uma resposta diferente. E dentro dessa vertente, você pode ter uma resposta para mais velocidade, para menos velocidade ou para a mesma coisa. Se mesma coisa é bom, né? Se ficar tudo igual. Se ficar melhor, não, bom também. E se ficar mais lento, aí você dá teu jeito de achar outra de novo, né? Aí você aprende que tu tem que comprar, fazer estoque, aí você aprende na carne sofrendo. Mas pode fazer com outra. Só não vai dar uma de louco que nem o meu aluno que pegou e sem querer se confundiu, tadinha, e botou farinha de arroz. Aí não pode, tá? Você vai usar a mesma natureza, farinha de trigo, ok? Pães com fermento biológico podem ir direto para o forno?
Eu entendo que essa pessoa quis perguntar se pode tirar da geladeira direto pro forno. Pode. Gente, fermento biológico não é uma entidade paranormal, não. A entidade paranormal é o fermento natural, tá? Porque o fermento biológico, coitado, ele é um único ser lá, isolado, né? Ele é uma espécie dentro das leveduras e é uma espécie que tem bastante atividade. E sim, se você souber fermentar, você pode tirar o pão direto da geladeira, por que não? O que importa é o ponto da massa, tá? Sempre o que manda é o ponto da sua massa. De verdade. Então, assim, não interessa as pessoas que trabalharam na obra, o importante é ficar pronta, tá? Eu devo aquecer sempre a panela? Então, eu botei aqui só porque vale a pena lembrar, né? O que vocês acham? Lógico, né? Gente, o maior índice de bolo dando errado é a galera que liga e bota no forno frio. Acontece isso ainda nos dias de hoje? Acontece, gente, né? As pessoas não estão sabendo não, tá? Se a gente aqui sabe, vamos agradecer porque a gente é privilegiado. Porque outro dia eu fui ensinar aqui... na realidade, eu não fui ensinar. Eu inventei de fazer um pudim ontem para o aniversário do Rodrigo. Aí a Vanderleia estava aqui, ó, Vanderleia, tu vai pagar mico, hein? Se você tá vendo essa live, desculpa, vou ter que te usar de exemplo, mas eu falei para ela que eu ia usar ela de exemplo e ela autorizou, tá? Então foi o seguinte, ela falou assim, meu pudim sai sempre uma merda, ela falou, não sai bom, não sai, aí falou um monte de desgraça, aí eu falei, nossa, então hoje você vai aprender a fazer um pudim. Aí tô lá fazendo pudim, aí ela, ué, é só isso? Eu falei, ué, e tu queria o que? Ela... No meu eu boto maisena. Falei, não é pra botar maisena. É só ovo, leite condensado e o leite. Aí ela, meu Deus, então é por isso que o meu ficava meio esquisito. Tá, vai vendo. Aí lá pelas tantas, ué, é pra botar no forno quente? Ih, eu não fazia isso. Eu falei, porra, Vanderleia, o que tu tava fazendo? Aí ela, agora eu sei por que dá errado. Aí eu falei, Vanderlei, olha só, é sempre forno quente, tá? No máximo aqueles legumes que eu faço aqui, você pode botar no forno frio, mas assim, é pra botar no forno quente, tá bom? Aí ela, não, agora eu entendi. Ó, fui no veio de todos os erros dela, tá vendo? Você vê. Ainda nos dias de hoje, algumas pessoas têm a lenda de que algumas coisas pode botar no forno sem aquecer, porque é rápido, entendeu? Bolo ela não faz isso, bolo ela aquece, ó que louco. Aí pudim ela fazia. Uma pessoa que sabe cozinhar muito bem. Mas faz isso. Às vezes a gente empaca num negócio, o negócio vive dando errado e você não sabe por que é. Então esse lance de aquecer a panela, sim, aqueça a sua panela, tá? É verdade. Minha sogra colocava também? Não, gente, não precisa de maisena. Minha mãe nunca botou, sempre deu certo. Eu fiz ontem aqui. Aliás, eu faço, não faço sempre, porque se fizer eu vou comer, então não faço. Essa é uma dica para você. Se você não quer comer, não faça. É ótimo. Pão enriquecido, fermenta em temperatura ambiente? Bom, aqui no meu mundo, nada é temperatura ambiente. Eu sempre tenho uma temperatura numérica, né? Temperatura de X graus, aí eu tenho lá. Então, quando você fica nesse negócio de temperatura ambiente, você erra tudo que você puder imaginar com muita força. Porque a temperatura ambiente daqui da minha casa não é igual à casa do Tiago, que está lá em São Paulo, meu amigo. Não é igual. Muitas vezes o Tiago tem dificuldade para fazer porque lá em São Paulo está frio. E aí ele me manda um WhatsApp e fala, nossa, Nanda, tá muito frio aqui, tá demorando muito meu pão. É assim mesmo, né? Eu falo, criatura, você já não sabe? Ele, não, só pra ter uma certeza. Pois é. Então, assim, a temperatura ambiente, ela não quer dizer nada. Entendeu? Ela só passa a dizer alguma coisa quando você metrifica. Então você tem que metrificar. É a mesma coisa que você falar para uma costureira assim, meu quadril é tamanho P. Papai não quer dizer nada para ela. Ela precisa saber em centímetros quanto é que é seu quadril. Entendeu? Porque assim, um quadril P, às vezes tem uma faixa de intervalo. Agora, se você falar assim para ela, eu tenho 90 de quadril. Ah, eu tenho 60. Nossa, pobrezinha, dependendo do tamanho, 60 de quadril, coitada, né? Não tem nada. Mas tudo bem, 90 já é uma coisa interessante. Então, ela já vai, você fala, para determinados profissionais, você fala um número, já diz muito, você entende? Costureira, eu tenho 90 de busto, 60 de cintura, 90 de quadril. Ela já sabe como é que você é mais ou menos, entende? Então, assim, temperatura ambiente
D24, minha geladeira é 7 graus, minha massa estava em 18. A sua massa estava um pouco fria, né? Sua temperatura ambiente estava amena e a sua geladeira está ok. Vocês entenderam? É mais ou menos isso. Então para com esse negócio de pão em temperatura ambiente. Entrou por aqui, saiu por aqui. É exagero ter 2 levains diferentes, um integral e um branco? Panifiques não trabalham com temperatura ambiente. Isso é para pessoas de outro planeta. Nós, no nosso planeta Panifixe, não temos, é verdade. Então, é exagero ter 2 levains, um integral e um branco? Não. Inclusive, recomendei isso ontem para uma pessoa doida, tadinha. Que a pessoa queria ficar cada dia alimentando com uma farinha. Eu falei, minha querida, faça 2 então, se você gosta. É melhor do que você ficar cada hora nessa gangorra, né? Tá. Mais água dá um pão com mais digestibilidade? Não. Você imagina eu falar assim pra você: beba muita água, beba 7 litros de água que vai fazer bem pra sua saúde. 7 litros. Será que você consegue beber? Beba 4 litros. Beba muita água. Beba pelo menos 1 litro. Gente, esses negócios de quantidade de água varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não podem beber muita água. Elas têm que beber água, mas elas não podem beber muito. E às vezes a maneira com que você faz essa ingestão de água também faz mal. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um exemplo vivo disso. Tipo, eu não posso ficar fazendo muita ingestão de água junto com a comida, porque isso realmente me atrapalha. E também não posso fazer na hora que eu estou com exercícios físicos, porque me dá vontade de vomitar. O pão tem vezes que você consegue colocar muita água de uma vez só, e tem vezes que você não consegue. Então você tem que fazer o aporte de água em alguns momentos. Porém, isso tudo para dizer para vocês que mais água não é a garantia do seu pão ser melhor em termos de digestibilidade. O que dá essa característica é você deixar o pão fermentar. Entendeu? Não adianta nada eu pegar e fazer um pão com 100% de hidratação e fermentar esse pão rapidinho, e eu fazer um pão assim, com 65% de hidratação, e aí eu fermento ele em 18 horas. Ele é muito mais saudável do que o pão com 100% de hidratação, né? Que eu tô imaginando um pão, tá, gente? Isso é um exemplo só, é um exemplo bem esdrúxulo que é para vocês gravarem. Não adianta nada, porque assim, vamos combinar que os dois foram feitos com o mesmo tipo de fermento, e não interessa que o fermento, interessa que a diferença é que um tem muita água, o outro tem pouca água, tá? E aí o que tem muita água, eu fermentei menos do que tem pouca água. Quem tem mais saúde, quem é mais saudável? O que fermentou mais tempo. A água não determina isso. Ai, mas eu ouvi dizer, a pessoa é louca. A pessoa é louca, entendeu? Se for assim, então, bota 200%, faz um mingau e come esse mingau. Olha que beleza, come um mingau, super saudável, né? E fácil de digestão. Então, assim, é muito louco. E quando for assim, umas coisas bem loucas que vocês ouvirem, imagina uma parada mais louca ainda. Porque é isso que eu faço. Às vezes eu recebo essas perguntas e eu imagino uma parada completamente louca, que nem imaginei agora. Eu nem ia falar isso pra vocês, mas quando eu li essa pergunta, eu imaginei assim, um mingau. E eu falei assim, gente, um mingau, assim, 200% de hidratação, mingau. É saudável? Não. Pronto. Aí eu falei, nossa, que lógico. Não teve nenhuma explicação mirabolante, vocês entendem? É simples. Vamos lá. Temperatura ideal para o pão cascudo. Não tem temperatura ideal, moço. Sabe o que acontece? Vocês às vezes ficam com esses mitinhos, né? As pessoas falam coisinhas, aí vocês ficam, né, com um zumbido, parece que entrou um mosquito. E aí vocês ficam confusos, né? Dá uma ruptura aqui em vocês. Então, olha só. Para o pão cascudo, você precisa entender como que é a eficiência do seu forno, o tamanho do pão. Então, não tem uma temperatura ideal. Você vai fazer no seu forno. É lógico que muito baixo é difícil, mas 210 você consegue boas cascas e bons pães. Então, é isso aí. Não é o ideal. Por quê? Porque depende do ponto da massa também. Olha só que legal, essa pergunta é muito boa. Porque se você tiver uma massa que está muito fermentada,
e você tiver num forno que tem muita potência de entrega, às vezes você pode arriscar de jogar uma temperatura mais alta no início para dar uma levantada naquele pão e resolve. Então, você precisa entender do forno e da massa. Às vezes você ajusta a temperatura também com o ponto da massa, gente. Tudo é processo, não é uma parada estática. Não é tipo, vamos programar, fermentando X horas, assando X temperatura. Gente, se fosse assim, a indústria já tinha feito pão com levain, ó, rapidinho. Você acha que eles não fazem por quê? Tá de bobeira, tá? Está de bobeira. Porque varia o troço, gente, tá? Varia. Nossa, temos anjo farinha aqui. Cadê anjinho farinha? Nossa, não, só vi anjo sal. Cadê? Ué, achei que tinha anjo farinha também. Tem anjo, o anjo sal. Achei que anjo farinha também estava aqui. Mas os pães com alta hidratação naturalmente já fermentam mais rápido, né? Não necessariamente. Tudo depende do tipo de fermento, quantidade e processo que você vai usar. Se você, meu filho, se desapega dessas regras, tá? Assim, aqui é o mundo master. Você rasga todas essas regras aí, esses cacarecos que estão escritos. E vamos aprender a raciocinar, certo? Existem momentos que você pensa que mais água, mais velocidade, mas aí você tem que estar olhando um contexto muito específico. Se você pega e generaliza, você está esquecendo que existe temperatura também envolvida, né? Se eu pegar e jogar abruptamente para baixo essa temperatura, caiu por fora essa regra. É verdade, tá? Rachaduras no pão é normal? Sim e não, depende do tipo de rachadura, tá? Às vezes, quando você tem uma... Você já viu? Eu tenho uma foto de um pão que tá no fundo desse negócio aqui, que eu tenho pão, tá que dá pra ver que ele tem uns rachadinhos no pão todo. Cara, dá pra ver que tá muito crocante, né? Aquela casca, ela não tava nem grossa nem fina. Pra mim foi uma das melhores cascas que eu fiz, né? É assim, tem fornadas que a gente lembra. E ele ficou craqueladinho assim, mas era muito sutil. Não tá errado. Vocês já viram que existem alguns pães, às vezes, quando você passa numa padaria, tem pão francês que você olha que dá pra ver também essas rachadurinhas. Geralmente, se você vê, o pão tá muito bom, tá crocante, tá com uma casca ideal. E às vezes o pão tá todo lisinho, sem rachadura nenhuma e tá uma bela droga. Então, assim, não é errado, tá? Mas depende do contexto todo do pão, certo? Para essas rachaduras. Ao passo que rachaduras que deformam o pão, muitas vezes são resultado de muita força, tensão na massa, seja por modelagem ou por falta de fermentação, e aí lá no forno ele revela a verdadeira verdade, tá? Que ele estava com muita força e ele rasga pelos pontos mais frágeis, assim dizendo, da massa, tá? É essa a explicação mesmo, viu? Então tem dois tipos de rachaduras, tá? É uma que você vê sutis rachaduras que mostram a crocância da casca e outras que mostram o defeito, seja do ponto ou da modelagem. Mas também ninguém vai morrer não, tá, gente? Se eu alimentar meu levain todos os dias, seguindo o seu método, quando eu devo alimentar? Quanto eu devo alimentar? Então, tá na hora de você entrar no curso, né, meu bem? Porque assim, não adianta em cada etapa eu falar para você o que você vai fazer, porque você está precisando do curso, certo? Porque olha só, o tempo que a gente faz, os números específicos, eu nunca vou dar, nem para o meu aluno do curso e nem para o meu aluno do aberto, porque eu ensino a pessoa a fazer esse número. Então eu ensino uma coisa muito mais poderosa. Eu ensino você a se libertar dessa bodega, dessas regrinhas que as pessoas pregam. Isso está errado. Então você tem que aprender o que é bom para você. Através dos fundamentos você aprende. Por isso que não é anormal meus alunos falarem assim, obrigado por me dar asas. Por quê? Porque geralmente as pessoas gostam muito de amarrar a gente, né? A gente é ser humano, a gente não tem asa, certo? Mas eu acredito que a gente tem uma asa sim, e que a gente só precisa cultivar essa asa, mas que os seres humanos não estão a fim de cultivar essas asas, então eles gostam muito apenas de aprender a andar. Eu já prefiro que as pessoas cultivem as asas, então eu faço questão de não fazer esses números estáticos,
e ensinar a pessoa a construir os seus próprios parâmetros, entende? Então, eu só posso te recomendar isso dentro do meu treinamento. Por quê? Porque eu nunca vou te falar a quantidade que você vai alimentar. Eu vou te dar alguns exemplos, eu vou te dar algumas orientações e vai chegar uma hora que você vai decidir quanto que é o seu número para alimentar, ok? Alimento meu levain com farinha nacional. Olha isso. Se usar no pão uma farinha importada, devo mudar? Gente, por favor, por que vocês sofrem tanto com isso? Não precisa. É o mesmo caso da seita, da integral, que quer fazer pão integral e aí a pessoa da seita fala para outra pessoa que está inocentemente fazendo pão numa boa, de boa. Não, seu pão só vai ser integral se você alimentar seu fermento com farinha integral. Gente, se afasta desse povo, esse povo é ruim, tá? Tô aqui para falar isso para vocês. É que nessa seita do nacional e do importada, né? Gente, faz como vocês quiserem. Se você está alimentando com o nacional, é porque você quer dizer que seu pão é de farinha importada? Aí tudo bem. Aí faz sentido você só ter farinha importada no pão, porque você quer dizer que seu pão é de farinha importada. Mas olha só, não é meio fútil você falar assim, meu pão é de farinha importada? E aí por causa disso você tem que mudar a alimentação do fermento? Você entende? É melhor você dizer, eu faço meu pão com farinhas especiais, nacionais e importadas. E dane-se, a farinha nacional que você está usando deve ser boa também. Não é? Farinhas especiais, farinhas naturais, farinhas de alta qualidade. Pronto, é outra maneira. Eu acho que provavelmente você deve estar com culpa, né? Você deve estar querendo falar que é de farinha importada e aí você sente uma culpa, né? Eu te entendo. Então fala que são farinhas de alta qualidade, porque a gente tem boa qualidade, tanto importada quanto nacional, né? Então não tem problema nenhum. Se liberta desse negócio. Aceita dos importados, aceita do nacional. Sabe? É a mesma coisa, a galera que fala assim, meu pão é 100% farinha nacional. Aí tá lá a pessoa alimentando o fermento com manitoba. Ai, gente, já vê assim, ó. Assim de gente que faz isso. Pô, gente, fala sério. Tem necessidade de falar que teu pão é 100% farinha nacional só pra ter apelo? É ridículo. É ridículo. Você dorme bem? Eu não dormiria bem pensando isso. Fala farinhas especiais, farinhas de alta qualidade, farinhas de boa procedência, né? As farinhas que eu mais gosto. Ah, dane-se. O mundo é livre. Fermento biológico é igual a fermento natural em termos de saúde? Então, gente, vocês andam meio neuróticos com isso, né? Deixa eu falar para vocês. Vou dar um exemplo que vocês vão gostar muito. Eu tenho um pão feito com fermento biológico, tá? Que fermenta por 24 horas. E aí eu tenho um pão com fermento natural que fermenta em 12 horas. O que é melhor? É isso, gente. Não adianta você usar o fermento natural e fermentar pouco. Aí eu usei o exemplo de 12 horas só para ficar matematicamente caracterizado metade do tempo, tá? Mas assim, 12 horas também é bom, tá? Cuidado que eu tenho que falar as coisas aqui, que senão vocês pegam um exemplo e acham que é uma lei. Então, olha só, presta atenção. Não adianta você usar fermento natural e fazer os processos muito rápido. O fermento natural não vai dar a qualidade por si só. Todo o processo. Ah, outra coisa. Eu faço com fermento natural, mas eu uso uma farinha cheia de melhoradores e fermento super rápido. Tá saudável? Não tá. Você entende? Ah, eu uso fermento natural, mas eu boto um aromatizante, um espessante. Tá natural isso? Tá bom pra saúde? Não tá, né? Vocês não viram que a indústria tá fazendo pão de fermentação natural? É isso, né, gente? Prefiro comer meu pão de fermento biológico feito em casa com honestidade do que comprar esse pão que a galera tá fazendo por marketing, né? E vendendo no mercado, né? Então, é isso aí. É o que há, né? Posso alimentar meu fermento misturando só um pouco de farinha e água? Ó, quando vocês falam posso, eu nunca vou impedir vocês. Mas realmente não pode, né? Você vai pegar e fazer o quê? Tá com um pouco de água e farinha? Gente, que técnica é essa? Vocês querem... O que vocês querem? A pessoa, quando toma um remédio,
ela não toma assim remédio de X miligramas de tantas em tantas horas por X dias? Não tem lá as miligramas quando vocês vão comprar o remedinho? E não tem o número de horas? O número de horas depende do número do peso, se é miligramas, gramas, etc, né? Então, entendam que as coisas que mexem com micro-organismos precisam de medidas. Por isso que vocês têm que pesar as paradas. Não pode pegar um pote, jogar um pouco de água, farinha, mistura, sentir a textura. Fui de maneira intuitiva. Intuitivamente você vai errar várias vezes. Ah, mas eu faço assim e sempre dá certo. Pois é, mas nunca consegue repetir um pão igual ao outro, aí fica mandando 500 inbox dizendo que não tem padrão. Você se esforça para ter padrão? Precisa entender isso, certo? Nossa, que barulho forte dessa descarga. Amém. Entendeu? Entenderam isso? Bom, perguntas super interessantes, né? Eu vou tentar salvar nossa live, né? Mas o que acontece? Eu já acho que resolvi o nosso problema. Eu acho que era um bug. E aí o Rodrigo entrou em contato com o suporte, né? E conseguiu. Tem farinhas nacionais mais caras que farinha... Tem mesmo, Roberto, você falou a verdade. A qualidade da importada é superior. Depende. Tem muita farinha importada que não é superior. Tem seitas que defendem Tem seitas de determinadas farinhas. Tem. Assim, teve uma época que eu fui de uma seita. Mas assim, é que nem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não começa de um jeito e depois vai pelo outro. Sempre é tempo de mudar. Não é? Sempre é tempo de... Ninguém é obrigado a morrer igual a nasceu, né? As pessoas podem se modificar. Inclusive, elas podem encontrar salvação. Graças a Deus eu encontrei. Por quê? Porque eu saí desse negócio de seita de uma farinha só. Gente, isso é muito monótono. Isso acaba com a vontade de você experimentar, tipo, desafios, sabe? Eu tenho uma amiga que chama Cláudia, que eu falo assim pra ela: amiga, a melhor coisa que eu fiz foi me libertar de usar uma farinha só. Porque depois disso, meu universo só ampliou. Porque assim, depois que você meio que domina uma farinha e você pega uma outra, você zera a parada, né? Aí você começa outros aromas, outros processos. É muito bom. Então eu não sei como é que a galera consegue trabalhar só com uma. Pelo menos umas 3 tá bom, né? Porque tem coisas que se agrega o bom de uma, o sabor, o potencial de fermentação. Você tem tanta coisa boa, para que você vai ficar só numa vida inteira? Que marasmo, gente. Isso não é igual marido, não, que você tem que ter só um. Entendeu? Você pode ter outros, não tem problema, é permitido. Tá? Vamos lá. Queremos saber o que está acontecendo. Vou salvar, tá? Vou salvar. Vamos tentar salvar e vai dar certo. Vamos tentar salvar e vai dar certo. Então, ó, gente, eu vou fazer a live menor, peguei tudo, pra quê? Pra poder justamente salvar, fazer nosso teste, e aí a gente vai conferir lá no feed, mas nossa aula foi muito boa, viu? Muito obrigada a todos vocês. Então, vou salvar aqui. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.